Olá, querido amigo, professor e professora da Escola Sabatina, querido aluno que mais uma vez acompanha aqui o nosso estudo da lição. Está terminando. Estamos aqui no fim do nosso guia sobre Esdras e Neemias e chegamos à lição 12, que tem por título Lidando com Más Decisões. O que fazer quando o povo ou quando os líderes tomam más decisões? É o tema de hoje. Antes de prosseguir, eu tenho alguns recados. Vocês já conhecem esse livro aqui, Os Restauradores. O autor é Giri Moscala, é o mesmo autor da lição, e ele fala aqui, a luta de Esdras e Neemias pelo reavivamento do povo de Deus. Eu ganhei esse e outros exemplares de um apoiador do canal, o nome dele é Felipe Trevisol. Felipe, muito obrigado. E ele pediu que eu compartilhasse a bênção que ele me enviou. Então, eu gostaria de sortear isso aqui com você. Então, faça o seu comentário, diga que você gostaria de participar, ou faça uma participação, escreva alguma dúvida bíblica ou algum comentário sobre a lição. E dentre ali os que fizeram comentário no vídeo, nós vamos fazer um sorteio desse livro aqui, que ele segue a temática que estamos estudando ali sobre Esdras e Neemias, do mesmo autor da lição. Felipe, muito obrigado, viu? Agora, mais alguns recados. Nessa lição, nós vamos procurar responder algumas questões que estão aparecendo aí nos grupos, nos comentários desde semana passada. Primeira questão, onde está Esdras? Onde estava Esdras? Você sabe que essa lição ela está unida da semana passada. Na semana passada, nós vimos que Neemias ele volta lá da Pérsia. Volta por quê, Tiago? Porque ele teve um primeiro mandato. Aí ele foi para a Pérsia. Agora ele volta para Jerusalém para o seu segundo mandato e as coisas não estavam bem. As coisas estavam muito degeneradas. O povo não estava guardando o sábado, o povo estava se envolvendo com os povos de outras nações e não estavam sustentando o templo. Os 3 temas que vimos na semana passada. Agora, nessa semana vamos focar especificamente na questão de casamento. Então, vamos responder, onde estava Esdras quando essas coisas aconteceram, né? Será que ele deixou ali que a coisa virasse bagunça? O que devemos fazer se temos um cônjuge que não partilha da nossa mesma fé? Devemos abandonar esse cônjuge como foi aqui com Esdras e Neemias? Terceira pergunta, como líderes da igreja, como devemos aplicar a disciplina? Será que podemos aplicar uma disciplina física, arrancar os cabelos, né? Dar uma surra pública nas pessoas no pátio da igreja que estão sendo advertidas e não mudam de comportamento? Fiquem conosco aí que vamos procurar responder essas perguntas. Também hoje teremos uma cronologia para entendermos aí esse vai e vem de Esdras e Neemias, porque a lição ela vai tocar em 2 tópicos semelhantes, que é a questão dos casamentos mistos, em Esdras e em Neemias. Então, vamos fazer uma cronologia aqui para entender, né, quem foi, quem veio, qual época que isso aconteceu. Agora, um recado muito importante. Antes de mais nada, o tema de casamento é um tema delicado. Você ouviu? O tema de casamento, ele é um tema delicado. Então, professores, vamos ter cuidado para não nos ufanarmos muito na explicação. Na sua igreja, na sua classe, pode ter alguém que recentemente caiu no pecado de adultério. Pode ter alguém que fez uma escolha errada. Pode ter uma irmã que, a contrário do conselho dos pais, do pastor, casou com a pessoa errada. Ou um marido que escolheu uma esposa errada, a esposa o abandonou, está passando alguma dificuldade. Então, vamos ter tato para abordar o assunto. Vamos abordar o assunto, mas vamos ter cuidado para não ferir esse ou aquele, para não parecer que nós estamos ali nos ufanando, né, que estamos nos jactanciando, e vamos abordar aqui com as ternuras cristãs, com todas as gentilezas, com o Espírito de Cristo, mas explicando o que a Bíblia fala sobre a questão do casamento misto. Ok? É a oportunidade de estudarmos o assunto com a classe. Ninguém vai pensar que está sendo direcionado. Não, estamos estudando ali todos os tópicos de Neemias, ok? E esse é mais um tópico e certamente as pessoas vão entender que você está falando do assunto e não de um caso específico em si, ok? Vamos para a nossa cronologia? Olha lá, o que você está vendo aí na tela? Nós temos 2 linhas do tempo. A linha de cima ela está falando sobre a Medo-Pérsia, os eventos que lá ocorreram, e a linha de baixo sobre os eventos de Judá.
Você, se não está se recordando ou se não viu, volte para a lição número 1 ou a lição número 2 e você vai ver toda a linha do tempo. Isso aqui são apenas os marcadores que eu deixei aí para nós nos situarmos. Agora, voltando aqui, olha, quem que reinou de 465 a 424? Artaxerxes I Longímano. No seu 7º ano, que está narrado ali no livro de Esdras, capítulo 7, o que aconteceu? Esdras retornou a Jerusalém, foi o 2º retorno dos exilados. O ano era 457. Agora, Esdras chegou ali e encontrou alguns problemas e ele procurou realizar uma reforma, problemas de casamentos. Os eventos estão descritos ali do capítulo 8 a 10 de Esdras. Depois, nós temos o 20º ano de Artaxerxes. Está narrado aonde? Neemias 2:1. Olha, em 444 é o ano 20º de Artaxerxes. Neemias volta aí, faz a reconstrução dos muros. E o mandato de Neemias teve o quê? 12 anos. Está lá os eventos que se passaram ali descritos em Neemias 1 a 12, né? Houve um reavivamento e reforma no primeiro mandato de Neemias. Agora, no 32º ano de Artaxerxes, estão ali as passagens, o que aconteceu? Neemias retornou à Pérsia, era o ano 432 a.C. Sempre vai diminuindo, porque vamos nos aproximar, vamos em direção ao ano 1, ok? Antes de Cristo, depois ano 1 depois de Cristo. Não existe o ano 0, tá certo? Agora, em algum momento depois, né, Neemias estava na Pérsia, ele ficou lá um período, em algum momento ele voltou. Qual que era o ano de Artaxerxes? Não sabemos. Então, não há como datar o início do 2º mandato de Neemias. Também não sabemos quando ele terminou, mas sabemos o que aconteceu ali. Neemias capítulo 13. Houve a questão dos casamentos mistos. Aí Artaxerxes morreu em 424 e depois o mandato de Neemias provavelmente continuou ainda há alguns anos. Não temos mais informação, aqui nós perdemos de vista a história dos nossos heróis, a história de Israel, a história dos exilados. Só vamos agora acompanhá-los novamente 400 anos depois, lá com João Batista no Novo Testamento. Então, tendo essa sequência em mente, o que eu pensei? O que eu imaginei que fosse o melhor roteiro? Ó, a lição está dividida assim, ó. Domingo e segunda, a reação de Neemias e a repreensão de Neemias. Terça e quarta, a reação de Esdras e a postura que Esdras tomou. Quinta-feira, o casamento nos dias de hoje. Julgo desigual, casamento misto com um descrente. Então, essa é a organização da lição. Agora veja que os eventos de Esdras 9 e 10, de acordo com a nossa cronologia, eles aconteceram antes do primeiro mandato de Neemias e antes mesmo do 2º mandato de Neemias, ok? Então, o que eu pensei? Eu pensei de abordar a primeira parte de terça e quarta, e aí a gente avança no tempo em ordem cronológica e chega em Neemias, aí a parte de domingo e segunda, e por último a parte de quinta. Vamos lá então? Vamos começar com Esdras. Terça-feira, Esdras reage. Aí ele fala, leia Esdras 9, como servo de Deus reagiu ao ouvir a respeito dos casamentos mistos. A lição colocou vários textos ali para ler. Qual que é o resumo desses textos? Deve haver diferença, separação. Separação entre quê, Tiago? Entre o santo e o profano. Deus comissionou algumas pessoas, Deus escolheu um povo para realizar uma obra. Não quer dizer que só aquelas pessoas vão ser salvas, não. Mas para que elas realizem a obra do jeito que Deus pediu, elas precisam estar separadas. Alguns critérios devem ser observados. A salvação para todos. Não quer dizer que só porque aquele povo não se mistura por meio de casamentos e outras associações, que só eles vão ser salvos. Não, mas para cumprir a missão deles, eles precisam de alguns critérios, de alguma separação, de alguma distância. Então, vamos acompanhar aqui o relato em Esdras, capítulo 9. Olha só. Acabadas, pois, estas coisas, que coisas? Ele narra a viagem dele, né, desde lá da Pérsia desde Babilônia até Jerusalém. Acabadas estas coisas, chegou em Jerusalém e os príncipes vieram dizendo, olha, o povo, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos das outras terras. Verso 2,
pois tomaram das suas filhas para si, para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa. Preste atenção nessa palavra, a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Verso 3. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto e arranquei os cabelos da cabeça. De quem que ele arrancou? Da cabeça dele, né? E arrancou os cabelos da barba e me assentei atônito. Isso era um sinal de quase um luto, era um sinal de desespero, de muita tristeza. Verso 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Qual é o horário do sacrifício da tarde? Às 15 horas. E aí todo o povo começou a chegar no templo e Esdras se levanta orando, né, com as mãos estendidas. Depois ele se prostra, né, ele, ajoelhado com as mãos estendidas, entendeu? E depois ele se prostra, ajoelhado com o rosto em terra. E provavelmente ele estava orando ali em voz alta. O povo ficou ali sentido, emocionado com a oração dele. Agora, o que eu gostaria de destacar aqui são os versos 10 a 12, olha. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo, a terra em que entrais para possuir é terra imunda. Por quê? Pela imundícia dos seus povos, pelas abominações que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos. Olha que interessante. Então, você acompanha aqui no slide o que ele está dizendo. Olha, jamais procurareis a paz e o bem desses povos. Isso aqui está evocando um texto do Antigo Testamento, que está lá em Deuteronômio 23, 6, ó. Não lhe procurarás nem paz nem bem em todos os seus dias para sempre. De quem é que Moisés está falando? Dos amonitas e dos moabitas. Tiago, por que isso aqui é interessante? Por que isso é importante? Lembra lá do Tobias? Porque Tobias era amonita, ok? Vamos voltar aqui em Deuteronômio, capítulo 23. Nenhum amonita nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Ou seja, não deveriam entrar no templo. Quando? Nunca. Porque ele coloca assim, 10ª geração, num sentido de intensidade, ó, nunca é para ninguém deles entrar. Quer dizer que não poderiam ser salvos? Não, não está dizendo isso. Está dizendo que eles não iam ter parte com o povo. Por quê? O verso 4 explica, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saís do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, e Balaão, pediram para Balaão amaldiçoar, e eu transformei a maldição em bênção. E você lembra o que aconteceu ali, como o povo foi derrotado? Balaão falou, olha, enquanto eles estiverem fiéis, nós não conseguiremos derrotá-los. Porque Deus os protege, porque a lei de Deus é um muro de proteção. Estamos conectando o tema da semana passada. A lei de Deus é um muro de proteção. Se nós nos afastarmos de Deus, o muro vai cair, nós vamos invadir. E aí, Balaão propôs o quê? Uma festa. E aí, os filhos de Israel viram as filhas ali dos moabitas e eles foram para aquelas festas, se prostituíram com aquelas mulheres e ali perderam a proteção de Deus e houve uma praga, algo terrível ali. Então, Deus falou, olha, vocês não vão se envolver com essa gente, porque quando vocês se envolveram, vocês quebraram a lei, então é separação. Vocês não vão conquistar as terras dele. Por quê? Eles são filhos de Ló. Amon e Moabe são os filhos de Ló. São parentes ali de Israel. São primos, ok? Deus falou, não vão destruí-los. Mas não tem conversa. Não. Aí o verso, né, que diz aqui o verso 6. Ó, não lhes procurarás nem paz nem bem. Não vai ficar de conversa. Não. Eu vou ficar agradando. Não. Não é para ter contato, não é para ter associação. Agora, olha que interessante o verso 7. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão. Nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na tua terra. Amon e Moabe eram primos de Ló e fizeram muito mal para Israel. Mas Edom era irmão de Isaac.
Então você não vai odiar ele, não vai aborrecer o egípcio. Por quê? Porque quando você tinha fome, você foi buscar trigo lá na terra do Egito, né? E você foi forasteiro na terra do Egito. Foi escravo, tudo bem. Mas os filhos, né, que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Então Amon e Moabe era uma separação muito maior do que egípcios e edomitas. Que fique claro isso aqui. Lembre-se do que está dito aqui no verso 9. Olha, misturou-se a linhagem santa. E nós vamos voltar isso aqui mais à frente na lição. Agora, veja esse texto aqui. Está lá em Lições da Vida de Neemias, página 66. Este estado de coisas podia ter sido evitado se os chefes tivessem exercido a sua autoridade, mas o desejo de impulsionar os seus próprios interesses tinha os levado a favorecer a impiedade. É a fusão de nossos interesses com os interesses dos descrentes que conduz à apostasia e ruína espiritual. É o que então? A fusão dos nossos interesses com os interesses dos descrentes. O que acontece? Apostasia, desvio da verdade, afastamento de Deus. Cuidado, não fique procurando aí brechas na lei de Deus. Você já viu falar nos advogados que procuram brechas na lei para livrar os seus clientes, para ganhar causa? Então, nós não queremos ser esse tipo de advogados, né? Advogados do diabo é até a expressão, né? Que estão procurando as brechas ali. Nada contra a profissão de advocacia, eu já fui advogado, eu sou da área do direito, apenas utilizei uma expressão muito bem conhecida. Nós não queremos fazer brechas no muro de Deus, nós queremos o quê? Reparar as brechas. Nós estamos estudando sobre os reparadores de brechas. Então, nada de procurar uma maneira, não tem como essa aproximação, será que não tem nada a ver, isso aqui a Bíblia não fala? Você vai cavando, procurando uma brecha para fundir o seu interesse com os dos descrentes. Não é isso, isso aqui não é o nosso propósito, nós temos que evitar essa fusão de interesses. Aí, Esdras estava lá orando, Secanias chegou para ele no capítulo 10 e falou: Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, verso 3, né? De despedirmos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e faça-se segundo a lei. Qual que é a questão aqui? Onde nós encontramos na lei que seria necessário mandar essas mulheres embora? Nós não encontramos isso. Nós encontramos a possibilidade de divórcio, na antiga aliança podia divorciar. E encontramos também a proibição de se casar com mulheres de outros povos. Então, talvez Secanias se referiu uma ou outra coisa, mas olhando a situação, eu não vejo o divórcio aqui. Eu vejo uma anulação do casamento. O que é uma anulação do casamento? Vamos lá. Divórcio é um casamento válido que depois o vínculo é quebrado. Um casamento nulo é um casamento cujo vínculo nunca existiu. Esse casamento ele é inválido. Por quê? Porque ele nunca existiu. Então não há vínculo. Eles mandaram as mulheres embora porque a lei proibia. Então é como se esse casamento não houvesse se consumado, se completado. É um casamento inexistente, melhor assim. Então foi a ideia que eles tiveram de mandar essas mulheres embora. E vemos aqui que os líderes fizeram um trato e mandaram as mulheres embora, ok? Isso aconteceu no segundo retorno dos exilados, assim que Esdras chegou ali, ano 457, 456. Dá uma olhada na cronologia. Vamos avançar agora para a parte de domingo e segunda, a reação de Neemias. Agora, quando que aconteceu isso aqui? Foi quando Neemias chegou para reconstruir os muros? Não. Neemias passou 12 anos ali, né? Houve aquele reavivamento e reforma com Esdras que estava lendo a lei. E Neemias fez um trato com o povo. Vocês vão observar o sábado, vocês não vão ficar explorando os pobres, vocês vão obedecer o ano sabático, vocês vão dar os dízimos e as ofertas, vocês não vão se casar, né? Já tivemos o episódio de Esdras, cada um mandou os seus filhos embora, aí agora vocês vão ser fiéis, ok? Aí Esdras foi embora para a Pérsia, e aí ele volta. Quando ele volta, é a parte de domingo e segunda. Dá uma olhada na cronologia. Onde estava Neemias nesse período? Ok? Minha esposa fez a pesquisa, quero dar os créditos a ela, pedi que ela procurasse os textos
onde pudéssemos encontrar alguma referência. Não encontramos nada na Bíblia, né? Se você encontrou, por favor, nos avise. Mas no Espírito de Profecia encontramos 2 textos. Quais são? Olha, era o tempo da festa das trombetas. Lembra lá quando Esdras leu a lei? Vê ali embaixo, Esdras agora estava envelhecido. Então, naquele episódio que ele lê e explica a lei, ele já estava velho, envelhecido. Okay? Vamos para o próximo texto. Profetas e reis também, ó, solene publicamente o povo de Judá se comprometer a obedecer à lei de Deus. Mas, quando a influência de Esdras e Neemias esteve por algum tempo ausente, houve muitos que abandonaram o Senhor. Neemias havia voltado para a Pérsia. Durante a sua ausência de Jerusalém, desenvolveram-se males que ameaçavam perverter a nação. Qual eram os males? Os casamentos mistos, na ausência de Neemias. E Esdras, aqui o texto diz, olha, Neemias e Esdras, né, quando a influência deles esteve por algum tempo ausente. Será que Esdras morreu? A morte é uma ausência, não é? Será que Esdras voltou para a Pérsia? Será que Esdras estava acamado? Não sabemos. A Bíblia não fala onde Daniel estava no capítulo 2 do livro de Daniel, quando houve o episódio da fornalha ardente e os 3 amigos de Daniel. Não sabemos. Não sabemos também onde Esdras estava, mas a sua influência estava ausente. Por isso, aquelas coisas aconteceram quando os líderes são fracos. O povo adora o bezerro de ouro. Lembra de Arão? Um líder fraco? Né? Quando Moisés ainda perguntou, Arão, o que é isso que fizeram? Moisés, eu não posso controlar esse povo, meu amigo. Você não sabe a pressão que fizeram comigo. E eu peguei aqui esses brincos, essas joias aqui, eu joguei no fogo. Saiu um bezerro. Eu não sei o que aconteceu. Então, líderes fracos que dão justificativa para tudo, sai bezerro de ouro. Vai dar casamento misto, vai dar quebra do sábado, ok? Muito cuidado, seja um líder forte, um líder bíblico. E você, meu amigo, apoie os líderes fortes, os líderes bíblicos. É o nosso dever apoiar os levitas quando estão fazendo a obra do Senhor, ok? Então temos aí essas referências sobre a reação de Esdras e Neemias. Leia Neemias 13, 23 a 25. O que ocorreu? Como explicar a reação do servo de Deus diante do problema? Vê também naqueles dias judeus que haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Olha só, principalmente amonitas e moabitas, o povo que não deveria entrar no templo. Quer dizer que não poderiam ser salvos? Não está falando isso. Precisamos nos ater ao que está sendo dito. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. E se não sabiam falar judaico, que é o hebraico, ok? Quando fala, muitas vezes, hebraico, é o aramaico, ok? Quando fala de judaico, é o hebraico. Não sabiam falar. E a Bíblia está escrita em que língua? Em judaico, em hebraico, ok? E eu estou lendo aqui esse livro, olha, a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a educação de filhos. Richard Fugate, um livro muito interessante, ok? O autor não é adventista, mas é muito bíblico. Ele cita a Bíblia o tempo inteiro e a proposta do livro é uma educação bíblica, ok? E aqui logo no início eu marquei o texto que diz assim, ó, quando os pais falham ao educar seus filhos corretamente, todas as outras instituições dentro daquela entidade nacional desintegram-se e futuramente a própria nação é instruída. Imagina então as crianças que estavam crescendo não sabendo ler o texto bíblico, iam crescer sem Bíblia. Já tinha pouca Bíblia naquela época, não era todo mundo que lia e escrevia, ok? E aí os que sabiam não estavam ali sabendo falar, falava meio hebraico, meio asdodita, ok? E aí iam crescer e a próxima geração não ia saber mais nada. Ia acabar, a linhagem santa ia ser varrida, ia ser consumida. E aí o templo ia ser desintegrado, a nação de Israel ia perder a sua identidade, ok? E aqui ele fala que atualmente estamos sofrendo a destruição da civilização ocidental. Por quê? Porque a religião não está sendo mais passada de pai para filhos. Então, voltando aqui para Neemias capítulo 13, olha, verso 25. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem
para vós mesmos. Ele fala, Salomão, que era Salomão, um dos reis mais sábios que existiu, não pecou nisso. Vocês não viram o que aconteceu? Vocês já não estão cansados de ler o livro de Reis, o livro de Crônicas, e vocês não viram o que aconteceu aqui? Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevalicando contra o nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras. E aqui tem até o caso, né, de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe. Lembra do Eliasibe? Que deu um lugar para Tobias, que é daqueles filhos de Ló que não deveriam ter parte, não deveriam nunca entrar no templo. Tá entendendo aqui? Eliasibe, genro de Sambalá, o Horonita, pelo que afugentei de mim. O que é afugentei de mim? Os comentaristas, o comentário bíblico adventista, entende assim, pois ele para correr do país, ele foi para o exílio, você não vai ficar aqui, porque, olha só, verso 29, lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal. Olha essa ideia de contaminar o sacerdócio. Como que eles contaminaram o sacerdócio? Imagine uma união entre um descendente de Arão, que eram os únicos que podiam ser sacerdotes, era um critério étnico de uma família específica. E aí ele se casa com um povo que nunca poderia entrar no templo. E aí tem um filho, e esse filho vai ser tanto da família de Arão e terá direito ao sumo sacerdócio, mas misturado, contaminado por uma linhagem que jamais deveria entrar no templo. Contaminou-se o sacerdócio. Por isso, o que foi que Neemias fez? Eu afugentei. Meu amigo, sai fora dos limites, sai fora da cidade de Jerusalém, saia fora desse país. E aí, alguns comentaristas, Joséfo, Ellen White, o comentário bíblico adventista, entende que essas pessoas que saíram, que não quiseram abandonar as suas esposas, como no caso de Esdras, elas foram para Samaria e foram viver lá, não quiseram se separar, não quiseram ficar com o povo de Deus e construíram um outro templo ali, um lugar de culto rival. Você lembra lá a história de Jesus e a mulher do poço, onde ela fica confusa? Senhor, dizem que é para adorar em Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim, porque construíram ali um templo no Monte Gerizim, os samaritanos, e provavelmente esse sujeito aqui, que era da linhagem dos sacerdotes, se tornou sacerdote lá. Então eles misturaram um pouco da religião judaica com o paganismo e ficou aquela região ali dos samaritanos, aquela coisa meio mais ou menos, ok? Tá. Então, por que foi que Esdras, por que é que Neemias arrancou os cabelos das pessoas que estavam erradas e por que ele lhes deu uma surra pública? Porque anos antes Esdras tinha arrancado os cabelos da sua barba, ok? Agora Neemias falou, eu não vou arrancar cabelo da minha barba não, eu vou arrancar o cabelo de vocês. E ali o comentário bíblico adventista e o autor da lição entendem que a surra pública era uma das formas de punição. Tiago, vale para hoje? Não, hoje não vale, ok? Hoje temos que aplicar o manual só vê duas formas de punição, que é a disciplina por advertência, que nós comumente chamamos por disciplina, e a disciplina por remoção, que nós chamamos, a pessoa foi removida, foi excluída do rol de membros. Só existem essas duas punições. Ah, Tiago, cadê o amor? Por que a igreja adventista, né? A pessoa adulterou, fornicou, coloca para fora, cadê o amor? Lembrem de um texto que eu li semana passada, que precisamos de homens igual Esdras e Neemias, que não aplicam o falso manto da caridade. É o falso amor. Tem muita gente com a conversinha de falso amor. Ah, aqui ó, vou voltar aqui. O Tobias, né? A gente tem que demonstrar amor para com ele, né? Não vamos tirar os móveis dele aqui não, mas vamos perguntar se pode tirar. Neemias mandou arrancar tudo. Aí, o que Neemias fez com o genro de Sambalá, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe? Eu afugentei de mim. Pôs ele para correr? Sai fora, rapaz. Vai embora. Não quero perto de mim. Ah, mas e o amor? Não, e o amor? A misericórdia para com poucos significa aflição a muitos que querem fazer o certo. Lembre-se, o que poupa o lobo sacrifica a ovelha. Mas então, se você castiga alguns poucos, você não contamina toda a terra, você não prejudica toda a igreja. Você lembra lá do que aconteceu quando Jericó caiu os muros e um homem pegou uma barra de ouro e uma capa babilônica e os escondeu? Os outros justos que não tinham nada a ver com a história foram na cidade de Ai e morreram 36 pessoas por causa do pecado de o pecado de Acã.
Aí o que aconteceu, meu amigo? Você pecou e você fez o povo de Deus cair em desgraça. Elimina o mal do meio de ti, o que Deus diz, para que haja paz e repouso. Temos oportunidade de arrependimento? Tem. Mas o mal precisa ser eliminado para que as maldições de Deus não caiam sobre o povo. Infelizmente é assim que acontece, está na Bíblia, funciona assim. Está entendendo? Vamos avançar, o assunto é rico. Podemos, reagir como Neemias fez? Não. Como Esdras, foi uma situação específica e temos que entendê-la naquele contexto. Agora eu quero trabalhar com vocês a ideia da linhagem santa. Ela aparece aqui na parte de segunda-feira, na pergunta 3, quando a lição cita vários textos. Ela começa falando em Gênesis capítulo 6, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e se casaram, e a linhagem santa praticamente desapareceu. Quem foi que entrou na arca? Noé e seus filhos. E olhe lá que os filhos dele, você tinha Cão aí que ridicularizou o pai ainda depois. Então não era garantia de que a família de Noé seguiria os passos de Noé, não. A linhagem de Deus estava para desaparecer e Deus interveio. Porque a verdade sobre esta terra poderia desaparecer para sempre. E ali, depois, a família de Noé também não permaneceu fiel, voltou à idolatria, voltou à Torre de Babel, e aí Deus chamou um homem. Quem é o homem que Deus chamou? Abraão. E ele tira Abraão do meio da sua terra, e ele tira Abraão do meio dos seus parentes, é a terra da tua parentela. E ele dá um sinal para Abraão, e é o sinal do quê? Da circuncisão. Ele fala, Abraão, eu chamei você. E aí, por que Deus chamou Abraão? Lembra do sinal da circuncisão? Está lá em Gênesis 18, 19, tem uma explicação. Porque eu o escolheu Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Então, Deus escolheu Abraão porque ele sabia que Abraão seria um pai que transmitiria a religião para o seu filho. E aquele seu filho também transmitiria para o próximo. Então os textos aí que você observa na pergunta 3 de novo, fala lá, quando Isaac foi se casar, não casou com as filhas daquela terra, foi lá nos parentes de Abraão, ok? Então procurou se manter uma linhagem pura, e aí que você entende a linhagem santa, que precisa existir, e aí que você entende o sinal da circuncisão. Essa linhagem santa era a linhagem da qual Jesus iria nascer, da qual Jesus iria encarnar e nascer. O desejado ali, na página, não sei se é a página 49, diz que ele veio ali, herdando as características dessa linhagem. Então Deus precisava uma linhagem protegida, um povo santo do qual deveria nascer o Messias. Deus precisava proteger, Deus precisava, por isso as genealogias ali, antes de nascer Jesus, tudo isso é muito interessante. E é o sinal da circuncisão é onde? No órgão reprodutor masculino. Na ideia do patriarcado, antigamente, do homem, como sendo o cabeça da família, ele deveria se lembrar desde criança, você é diferente, o seu órgão reprodutor tem um sinal de que você não deve se casar e reproduzir filhos e misturar a linhagem e contaminar a linhagem santa. Então Deus precisou escolher um povo e deu o sinal da circuncisão, o selo da circuncisão ali, a fim de formar um povo. E muitas vezes essa linhagem foi misturada, foi se perdendo a identidade, como era o caso aqui, por isso uma medida tão drástica. Mas o Messias foi prometido a Abraão e Deus deu a circuncisão porque havia necessidade muito clara de que a religião fosse transmitida de pai para filho, e é o exemplo que nós vemos aqui. Agora chegamos à parte de quinta-feira, o casamento hoje. Essa seria a parte mais delicada do nosso estudo. Cuidado ao abordar o tema, mas aborde o tema no Espírito de Jesus. Vamos responder a 2 perguntas. Quando a pessoa se converte e o esposo ou a esposa não eram cristãos, ou não eram crentes, ou os dois receberam estudos bíblicos e só um veio para a igreja. Primeira pergunta. Segundo caso, e a questão do julgo desigual? Eu quero me casar, ok? Então, o primeiro caso é da pessoa que conheceu a mensagem e já estava casada. Vamos ver o que 1 Coríntios 7, 10 a 18 diz. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido e que o marido não se aparte de sua mulher. Então, não deve haver divórcio. Na nova aliança não há espaço para o divórcio, a não ser no caso de relações sexuais ilícitas. Aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele,
não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Por quê? Porque você terá a oportunidade de trabalhar com seu esposo. E marido, você terá a oportunidade de santificar a sua esposa no convívio, porque agora você vai ser um novo homem, você não vai ter mais aqueles maus hábitos, reclamão, né, grosso, violento. Não, agora você é o Cristo, Cristo vive em você, ok? Você vai ser o melhor marido do mundo e a sua esposa vai perceber isso, o seu marido vai perceber isso, ok? Agora, veja o princípio então que está no verso 18. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Então você já casou, você entrou para a igreja, você já era casada, você já estava junta com alguém e acabaram se casando ali no casamento civil para você poder se batizar. Continue com seu marido, continue com sua esposa, ok? Não se separe e santifique o seu marido no convívio. É a primeira resposta. A segunda resposta tem a ver com aqueles que estão procurando se casar, aqueles que ainda têm a oportunidade, ok? Eles precisam avaliar a ideia do jugo desigual. O que devo observar? Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 a 16. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, ele coloca que deve haver uma separação entre o santo e o profano. Ah, Tiago, quer dizer que então só os adventistas vão ser salvos? Eu não falei isso. Mas os adventistas são o povo escolhido de Deus, é a igreja visível, ok? Para representar o povo, para representar a mensagem de Deus nos últimos dias. Então Deus tem um povo escolhido sobre essa terra, uma instituição escolhida. Nos dias dos judeus era quem? Era o povo judeu. Quer dizer que todos os judeus iam para o céu? Não. Quer dizer que todos os demais iam para o fogo? Não. Agora, a instituição possui uma missão. A igreja adventista, então, ela possui uma missão e para ela cumprir essa missão, ela precisa transmitir a religião de pai para filho. Por isso, algo muito importante deve ser observado, como também no início do cristianismo, que Paulo escreveu. Verso 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Ah, Tiago, o jugo desigual é só entre o crente e do incrédulo. Isso aí, meu amigo, é o que o texto de Paulo diz. Isso aí é perfeitamente aplicável para o primeiro século. Só havia uma qualidade de cristãos, gente. Né? Havia umas heresias aqui ou lá, mas todos eram cristãos, ok? Nas partes centrais havia uma concordância muito grande entre eles, principalmente na parte de costumes. Agora, é diferente hoje quando temos 33 mil igrejas só dentro do cristianismo. Então, nós não podemos aqui fazer uma interpretação farisaica, aquela interpretação que fica só na letra da lei. Ah, casamento não existe o problema entre o casamento de adventistas com não adventistas. Não, o problema é um adventista casar com um que não é cristão, com um budista, com um shintoísta. Claro que esse problema permanece, mas precisamos interpretar na nova aliança, deixando o princípio atingir as últimas consequências. Olha, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitareis e andareis entre eles, seria o seu Deus, eles serão meu povo. Então, existe a igreja visível e a invisível. A visível é a igreja adventista. Onde que está na Bíblia? Coloquei o princípio ali, Apocalipse 12:17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante de sua descendência. Contra quem? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então existe um povo apenas uma igreja que tem essas características, é a igreja adventista, guarda todos os 10 mandamentos, principalmente o controverso, o controvertido, que é o sábado, e ela possui o testemunho de Jesus, ela possui um profeta moderno, entendeu? Então esse é o povo visível. Não quer dizer que todos os adventistas vão para o céu, mas não quer dizer que os outros também não tenham pessoas, povo de Deus. Sim, Apocalipse 18 diz que em Babilônia, como são consideradas as outras corporações religiosas, Deus possui um povo. Agora, Deus não quer que o povo da instituição oficial da igreja visível se una com o povo de Deus. Pode ser um cristão sincero, mas que ele está em Babilônia. Deus não quer isso. Primeiro, então, que ela venha para a igreja adventista, ok? E depois você se una com ela. Ah, mas eu vou namorar porque nós vamos atrair, vamos chamar a gente por meio do casamento. Olha, casamento não é método evangelístico, ok?
Eu vou dar estudo para minha namorada, para o meu namorado, ótimo, mas a preferência é que outra pessoa dê o estudo, não você, para que as coisas não fiquem misturadas, ok? Para que ela não misture o amor que ela ou ele sente por você com o estudo bíblico e venha para a igreja e depois ela fala, eu tomei uma decisão por emoção. Eu, na verdade, não acredito nada disso. Meu amigo, se você casar com uma pessoa que não vai à igreja no sábado, o que seu filho vai falar? Seu filho vai falar meio asdodita e meio judaico. Como você vai transmitir a religião verdadeira se você fica fora trabalhando e quem fica com a sua criança é a sua mulher? Ela não crê em santuário celestial, ela não crê em 2.300 tardes e manhãs, ela não crê em 70 semanas, ela não crê no estado do homem após a morte como você crê, ela não crê no juízo investigativo, ela não crê no coração do adventismo. Como é que ela vai passar para o seu filho as 3 mensagens angélicas? Como que a religião, a missão adventista, a identidade vai ser transmitida para a próxima geração? A linhagem santa vai se acabar, entendeu? Então, qual que é o conselho? Assembleia de Deus, case-se com outra Assembleia de Deus, porque vocês vão ter mais afinidades. O seu filho vai aprender alguma coisa. Existem pessoas que serão salvas em todas as igrejas. O livro Grande Conflito de Ellen White diz que a maior parte do povo de Deus, a maior parte dos salvos hoje, estão nas demais corporações religiosas que compõem o complexo de Babilônia e não na igreja adventista, ok? Não sejamos exclusivistas. Agora, não sejamos ingênuos. Gente, casamento, há muita tensão. São 2 pessoas com natureza pecaminosa para conviver. E aí, como você vai acrescentar mais divergências na parte espiritual? Você vai chamar para fazer o culto, a outra pessoa não aceita o mesmo método de interpretação bíblico. Você vai ler o espírito de profecia, que está aqui, ó. A igreja de Apocalipse 12:17 tem o testemunho de Jesus, a outra pessoa não crê. Como é que seu filho vai falar meio asdodita, meio judaico? Então, querido irmão, pode o casamento entre um adventista e um não adventista dar certo? É claro que pode. Pode dar errado? Pode. E é a maior probabilidade de dar errado, ok? Pode ser que dê certo, mas não arrisque. Pense no seguinte, o texto aqui fala sobre crente e descrente. Mas nós precisamos ampliar, porque fala aqui, ó, jugo desigual com os incrédulos. Essas pessoas não creem como você, elas são incrédulas quanto a santuário celestial, quanto a 2.300 tardes e manhãs, elas são incrédulas quanto a mensagem profética, quanto a espírito de profecia, quanto a sábado. Já aí tem um problema grande, como é que você vai fazer a preparação na sexta-feira do sábado? Você começou a namorar com uma pessoa de outra igreja? Tudo bem, então peça alguém para dar o estudo bíblico, ok? Se ela ama você, ela vai chegar e falar, olha, eu amo você, eu quero me casar com você, mas eu também tenho a minha liberdade de consciência, a minha liberdade de escolha. E não vai ser 1, 2 meses, não vai ser uma questão de estudo bíblico que vai apagar o verdadeiro amor, ok? O verdadeiro amor vai prosseguir. Tudo bem? Então, querido amigo, o que eu quero deixar para você é que você seja como Abraão e transmita a sua religião para a sua posteridade. Que a linhagem santa, que a igreja visível de Deus possa permanecer, possa continuar através das gerações com a sua identidade e que possamos nos preparar para a volta de Jesus. E que possamos também conhecer outras famílias que também estão ali na corporação que nós chamamos que fazem parte de Babilônia, onde estão muitas pessoas boas, muitos cristãos sinceros e que eles serão ajuntados ao povo de Deus nos últimos dias. Eu aguardo esse dia e eu quero conhecer talvez muitos dos que estão assistindo aqui no canal. Que Deus te abençoe.